seja bem-vindo a mais uma aula e, na verdade, a nossa última, a aula número 4 do método cultivar. Basicamente, nós hoje falaremos principalmente sobre colher os frutos. Preparamos o solo, semeamos, organizamos as raízes para serem fortes e agora nós precisamos o quê? Colher os frutos. Mas para colhermos os frutos de uma advocacia sustentável e importante, nós principalmente vamos precisar organizar a casa. Organizar esse negócio para que ele seja sustentável e possa crescer. Então a grande questão que nós temos hoje é principalmente ter gestão. E nós temos gestão de várias etapas dentro do escritório de forma complementar. Além dos clientes estarem satisfeitos com o atendimento, com a estratégia jurídica e o acompanhamento dos prazos, nós temos toda a gestão do escritório, todo o bastidor por trás. Então, como lá na aula número 1 eu te trouxe que nós temos ferramentas necessárias para organizar a gestão do escritório, na verdade nós precisamos de várias ferramentas para complementar. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui é a gestão de tempo. A gestão de tempo é essencial para quando você atua dentro de várias frentes do escritório. Quando você atua sozinho enquanto advogado, você vai ter que, dependendo aí do seu tempo, separar cada bloco. Entender o que é vida pessoal, o que é vida profissional, separar o tempo que você faz uma petição, que você faz uma diligência, que você organiza seu financeiro, que você faz ali o seu marketing, entra em novos contatos. Isso tudo é gestão de tempo e você vai precisar organizar isso de forma muito clara. Uma estratégia que eu faço é justamente a separação por blocos de tempo. Então, dependendo da rotina e da sua realidade, você consegue separar blocos de tempo dentro da sua realidade. Então, dando um exemplo, se você estuda de noite, você vai ter o bloco da manhã e da tarde, ou trabalha, necessariamente. E aí você pode inverter esses blocos para focar em momentos de prioridade da sua vida. Pode ter um bloco específico focado na vida pessoal, outro bloco específico na vida profissional e o outro para atuar e atender os clientes. Isso tudo você pode pensar de forma estratégica e conseguir se organizar. Isso tudo é fundamental para que você consiga ter um bom planejamento do seu escritório, porque a separação correta de todos os tempos faz que você tenha uma estratégia melhor organizada e um desenvolvimento melhor e sustentável do seu escritório. O segundo bloco essencial que você precisa ter é basicamente a estratégia de marketing de vendas. Então não adianta você achar que os clientes vão vir de qualquer forma, de forma orgânica, sentado ali dentro do seu escritório ou do seu home office e os clientes vão procurar você mandando mensagem ou batendo na sua porta. Na verdade, você vai ter que criar estratégias periódicas de marketing e vendas. Como eu trouxe na aula anterior, você vai precisar criar um plano de você criar conteúdo, de estar ali em contato com outros profissionais para parcerias ou até mesmo aí de forma orgânica dentro da sua agenda pessoal. Então isso vai ter que ser um bloco dentro da sua agenda de tempo. Você vai ter que separar um tempo para isso, para organizar o conteúdo, realizar, editar e até mesmo postar, tão quanto fazer as estratégias de vendas também, dependendo da situação. Porque pode ser que você criou uma live, dessa live você pega o link e manda para o cliente. Isso pode ser uma estratégia de vendas. Você pode criar lives temáticas específicas da sua área de atuação e encaminhar para os clientes, divulgar. Isso tudo tem correlação com a autoridade e esses clientes entenderem que você sabe desse tema. Então são várias estratégias que você pode atuar. Fazer um post carrossel falando sobre um diagnóstico de um tema, ou até mesmo ali mostrando o seu dia a dia no fórum, dia a dia dos bastidores, sua pesquisa de jurisprudência, sua pesquisa judicial. Isso tudo pode se tornar um conteúdo. E aí você pode, principalmente a partir desse seu dia a dia, criar o conteúdo e ter justamente essa frequência. Então você não precisa mirabolantemente criar várias situações muito técnicas, delegar de início para uma pessoa. Você vai precisar estudar, entender quais são as restrições que nós temos do marketing jurídico dentro do provimento, tão quanto o que você pode fazer. A base é educação. Educação é o que o jurídico pode fazer, orientar, explicar, falar o que acontece na vida real, mostrar os bastidores e a realidade. É isso que você pode fazer e deve. Então é sempre muito importante você fazer esse posicionamento para que você consiga colher os seus frutos. O terceiro bloco e ferramenta importante é justamente pensar que você precisa de indicadores e metas. Então vamos supor que você tem um valor mensal que você precisa alcançar para pagar suas contas. E é claro que aqui é uma outra situação financeira que você precisa entender. Você precisa ter uma média
dos 3 meses últimos que você teve de renda, para você entender qual é o seu gasto médio e entender a meta, entender a média que você precisa fazer para ganhar no mês. Isso considerando, gente, sua renda pessoal. Porque se a gente pensar na renda profissional, de ter uma reserva, criar as ferramentas, isso ainda precisa ter uma maior gordurinha ali para você conseguir se organizar. Então você precisa ter metas desde o início. Dando um exemplo, se você tem um aluguel, alimentação, o gás, questão aí de pagamento de escola de criança, você precisa colocar na meta, como um cifrão. Você entender, caramba, todo mês eu preciso bater uma meta de receber 4 mil reais, dando exemplo. E se essa é a sua meta, você vai ter que entender quantos clientes você vai precisar vender, justamente atender por mês e fechar o contrato para você conseguir pagar suas contas. Isso é fundamental. E aí o ponto de partida nisso, que também é muito importante trazer, é que antes de você abrir o seu negócio e se planejar, você precisa fazer uma organização financeira. Porque se você não se organiza no pessoal, provavelmente você não vai se organizar no profissional. Isso vai ser um problema, vai ser sua dor e você não vai conseguir crescer. Então, antes de abrir um negócio, organiza a sua casa financeira, tenha uma reserva mínima aí de 3 meses, pelo menos, dessa média de quanto você gasta para abrir o seu negócio. Porque, gente, é igual colheita. Você demora um tempo para semear, depois um tempo para crescer e para colher. A advocacia é a mesma coisa, a prestação de serviço em geral é a mesma coisa. Tudo depende do mercado, depende da demanda. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma reserva ali para a gente ter uma segurança maior e aí aos poucos ir crescendo dentro da advocacia. Porque um posicionamento, um direcionamento que a gente começa a produzir um conteúdo na rede social, o tempo médio de começar a ter um resultado é de 3 a 6 meses. Porque isso depende justamente da percepção das pessoas. Então tenha essa noção dessa organização também, de entender que você tenha metas financeiras, metas de procurar pessoas para parcerias, metas de encontrar em eventos, de participar, de estudo também diário, quando for necessário você fazer algum estudo de pós-graduação ou algum curso. Então tenha isso aí enquanto um planejamento seu também, para você se organizar. E aqui considerando, inclusive, se você tiver uma renda alta já, recebendo aí muitos clientes e você já está aí fortificado, né, conseguindo se organizar, pode ser que você tenha que estudar no momento de abrir o CNPJ. Só que isso é uma outra situação. O momento de abrir o CNPJ, você precisa pensar principalmente quando você tem o recolhimento do INSS e o recolhimento do imposto de renda. Porque dependendo do momento do seu faturamento mensal, que é o recebíveis ali dos seus clientes, você vai ter que entender que você vai abrir o CNPJ para criar estratégia jurídica, separação patrimonial e até mesmo você conseguir ter um lastro financeiro, um lastro bancário para conseguir se organizar. Então isso é muito importante. No início, separe as contas, a conta bancária sua e o seu escritório ali enquanto autônomo. Mas quando crescer e tiver um volume muito grande, pode ser que você tenha que abrir aí oficialmente o seu escritório enquanto CNPJ. E atenção, abrir o seu escritório enquanto CNPJ, não necessariamente você precisa ter uma sede física. Você pode colocar um endereço de um coworking, pode colocar um endereço residencial e abrir. Mas temos várias etapas, por isso que isso depende aí muitas das vezes da assessoria de um contador. Alvará municipal, as custas ali, por exemplo, aí necessariamente desse momento de abertura do contador. Então é muito importante você também fazer uma caixinha aí do seu negócio para entender o valor, né, a reserva financeira para fazer sua abertura e formalização oficial. Por fim, considerando que você já está aí há algum tempo organizando o seu negócio, já separou o financeiro, já tem uma organização básica, abriu o escritório, pode ser que você esteja no momento de quê? Contratar. E aqui pode ser que seja um momento estratégico para você entender se precisa de um estagiário, de um advogado associado, de uma secretária ou de outros profissionais. Uma orientação que eu trago aqui para esse momento da escolha é entender qual é o seu gargalo. Qual momento você gasta mais tempo e não depende apenas de você? Vou dar um exemplo prático meu. Quando eu comecei a crescer no escritório, eu percebi que eu conseguia delegar as petições iniciais, as pesquisas, as diligências. Isso cabia totalmente para um estagiário, não necessariamente um advogado. E é claro, gente, que a gente precisa de treinamento. Então a gente vai ter que tirar um tempo ali do início da contratação para treinar esse profissional para ele conseguir atender de forma correta. Então pode ser que o seu início faça sentido contratar um estagiário.
depois um advogado ou começar por um advogado vai depender da sua realidade e do custo que você pode pagar. Outra questão que eu quero desmistificar é justamente sobre o tipo de contrato. Não necessariamente o contrato de estágio, o contrato de advogado associado, o contrato CLT precisa ser presencial. Pode ser home office e pode ser flexível. Então você pode definir menos dias da semana, tão quanto uma menor carga horária, porque isso adapta melhor ao mercado. Então pode ser que dentro da sua possibilidade hoje de remuneração, você não consiga dar o piso completo, mas parcial. E aí você pode adaptar esse contrato para ser menos dias da semana e menos de carga horária também. Pense nisso também. Hoje dentro do escritório eu fiz essas possibilidades de contratos flexíveis, tanto para os advogados associados quanto para os estagiários. Isso totalmente funciona, cada um com a sua rotina, com a sua carga horária, com o seu horário e com a sua bolsa ou com a sua remuneração específica, aí, dependendo dos lucros distribuídos da advogada associada. Então isso tudo aqui é combinado, tá? Então é importante entender que você vai ter que ter uma gestão de equipe e entender o que pode ser delegado. Além disso, nós temos os terceirizados. O pessoal da contabilidade, o pessoal do marketing, o pessoal do financeiro. E na medida que você vai crescendo, vai entendendo o que precisa ser delegado. Para mim, eu primeiro deleguei o contador, depois o marketing e por último é o financeiro. Porque o financeiro depende muito mais aí de uma estratégia, de acompanhamento mais técnico e justamente de confiança. Então entenda em que medida que você tem crescido e se organizado dentro do seu negócio para entender a estratégia específica. Hoje nós também temos as ferramentas de inteligência artificial, que apoiam muito as nossas pesquisas, as análises técnicas, mas cuidado, você precisa entender se essa ferramenta é complementar à sua advocacia, que ajuda você a acelerar as informações, ou você está querendo usar como justamente uma muleta para você não crescer dentro do seu escritório. É importante a inteligência artificial, sim, ali especificamente ChatGPT, Gemini, justamente como ferramentas complementares. Mas você precisa entender que em determinados momentos você vai precisar delegar, justamente para ter tempo de outras pessoas estrategicamente organizando determinadas etapas do seu escritório para você estar aonde que você não delega, que é o seu estratégico, é o seu crescimento, é um momento de gestão geral aí da estratégia jurídica, atendimento ao cliente. Então pode ser que no início, parte ali do andamento dos bastidores, você consiga delegar. E aí você consiga separar o seu tempo justamente a parte estratégica do negócio, que é justamente organizar a casa, gerir equipe e crescer. Então tenha essa atenção aí em que momento que você vai contratar, os custos e a forma de contratação também. Parabéns você que chegou aqui na nossa última aula. É muito importante entender que assim como o curso, que é o método Cultivar das Sementes Jurídicas, a nossa carreira jurídica, a nossa advocacia, a nossa profissão depende muito desse movimento. Primeiro a gente organiza as coisas, faz ali a terra ficar bonita, ficar boa para o cultivo, coloca as sementes, mas a gente tem que cuidar das sementes. Não adianta botar semente lá e largar. Na verdade, você vai ter que cultivar até criar as raízes, crescer e a partir disso colher os frutos. Então a carreira não é de uma hora para outra. Muitas das vezes nós temos a expectativa de sair da faculdade ou começar a empreender e ter o resultado no mês seguinte. Mas a grande verdade é que o resultado do empreendedorismo vale justamente das nossas ações e durante algum tempo. Tem momentos que a gente colhe mais, tem momentos que a gente colhe menos. E assim como uma colheita, e justamente aí a parte do agricultor, que depende de como que está a parte externa, né? Justamente aí de como que ele tem se organizado, aqui também é a nossa carreira. Então escolha cultivar a sua carreira. Escolha estar ali em conjunto, fazendo o seu plantio, a sua revisão do seu plano, do que você precisa fazer para crescer. Faça a sua estruturação do seu plano de negócio de forma organizada, o atendimento, a estrutura do seu cliente também, né, para o atendimento especificamente, a estrutura jurídica, tão quanto o crescimento do seu escritório. Eu espero que esse curso tenha dado muitas orientações técnicas aí de gestão para você ter um ponto de partida para crescer o seu escritório do zero. Para você sair de um escritório e sair justamente de um autônomo especificamente para um escritório de advocacia. Então escolha cultivar justamente a sua advocacia.